queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso Devocional Rema 365. Hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre o mover do Espírito Santo para alcançar salvação, para trazer salvação. Eu quero que você acompanhe junto comigo Atos capítulo 10, Atos capítulo 11, e nós vamos ver, queridos, dois textos poderosos da palavra do Senhor. É interessante porque nesses textos nós podemos ver a igreja começando, a igreja podendo avançar, e nós vamos ver diretamente o trabalho do Espírito Santo para que isso aconteça. Ele se movendo por meio dos dons, ele se movendo, trazendo o poder em manifestação para alcançar a vida de pessoas. Nós vemos, por exemplo, Pedro, orando em Jope, quando de repente, em outra cidade, Deus fala com um homem chamado Cornélio. E é interessante, a primeira coisa que eu quero destacar com você acerca disso, é porque a Bíblia diz que Cornélio era um homem justo, que dava esmolas, que fazia e praticava boas obras, mas lhe faltava a salvação. E Deus, por meio de um anjo, pede que ele vá buscar Pedro, para que Pedro possa pregar a salvação para ele. E no mesmo momento, enquanto ele falava com Cornélio, algum tempo depois, Deus fala com Pedro em Jope, mostrando a ele, por meio de uma visão, que Pedro também deveria pregar para os gentios. Sabe, essa questão de levar a salvação para quem não era judeu, era um tabu no início da igreja. Os discípulos ali no início da igreja acreditavam que a salvação deveria ser levada somente aos judeus, mas por meio de uma visão. O próprio Deus fala com a vida de Pedro. E ao terminar aquela visão, enquanto ele ainda meditava sobre aquilo, 3 pessoas enviadas por Cornélio chegam até Pedro para que Pedro possa ir pregar salvação para eles. E é interessante porque a Bíblia nos mostra o Espírito Santo se movendo por meio dos dons, naquela visão, mas também dizendo claramente para Pedro: Pedro, parte e vai com esses homens sem questionar nada. Perceba, queridos, que o desejo de Deus é levar a salvação. E o Espírito Santo, ele vai se mover. O mover e os dons do Espírito vão estar operando também para trazer salvação. Pedro vai junto com aqueles homens, chega naquele lugar, e a Bíblia diz que enquanto ele anunciava Jesus para aqueles homens, o poder do Espírito desce, aquele povo é revestido com o Espírito Santo, com o batismo com o Espírito Santo, e começam a desfrutar também do poder do Espírito, os revestindo do alto. É interessante porque nós podemos ver mais adiante, Pedro vai explicar à igreja de Jerusalém o que aconteceu, porque ele pregou para gentios, isso já no capítulo 11, e um pouquinho mais adiante, a Bíblia nos diz que os irmãos que foram dispersos por causa da perseguição que se levantou com a morte de Estevão, foram até Antioquia. E é interessante que diz que ao chegar naquela cidade, o mover acontece novamente. O Espírito Santo sempre se movendo por meio dos dons e do seu poder, trazendo salvação. Aqui no capítulo 11, por exemplo, no versículo 21, diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A mão do Senhor, o poder do Espírito em operação para trazer salvação. Pessoas se convertendo, a igreja crescendo. Uma igreja tão poderosa que alguns anos depois se levanta Pedro, Barnabé e tantos outros e partem dali para cumprir um propósito. Sabe, queridos, Deus sempre vai usar o Espírito, o mover do Espírito, os dons do Espírito Santo para alcançar a vida de pessoa. Seja uma família como Cornélio ou em uma cidade como Antioquia, o Espírito Santo sempre vai estar se movendo. Então, queridos, fica pronto para isso, para o mover do Espírito, para o agir dele sobre a tua vida. Esteja aberto para tudo aquilo que Deus vai fazer. Eu quero agradecer você que ficou conosco até agora, pedir para você se inscrever no nosso canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas por meio dessa palavra. Graça e paz.